Atos, capítulo 3, verso 1. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Quem foi orar? Pedro e João. Nesse texto, nos mostra o fruto do arrependimento. E se você analisar esse texto, Pedro e João, eles encontram um mendigo aleijado. E o mendigo aleijado, ele está pedindo esmola. Vamos ler? Verso 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro disse: olhe para nós. Verso 6. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. O mendigo aleijado agora faz o quê? Anda. Mas o maior milagre que vocês vão ver aqui não é o mendigo aleijado andar, mas sim Pedro e João orar. Pedro e João orando. Se vocês analisarem lá no Getsemane, vamos abrir Marcos 14. Marcos capítulo 14. A gente vai ler muita Bíblia hoje, tá, irmãos? Marcos 14, 32. Jesus chamou quantos discípulos para ir ao Getsemane com ele? 3. Pedro, Tiago e João. Marcos 14, 32. Jesus chamou Pedro e Tiago e João para irem ao Getsemane com ele. Jesus estava lá orando. E os discípulos, eles estavam orando com ele? Não. Os discípulos estavam o quê? Dormindo enquanto Jesus orava. Vamos ler Marcos 14, 37. Igreja, vocês estão entendendo? Pelo amor de Deus. Então, né? Amém. Marcos 14, 37. Jesus estava lá orando e foi encontrar com os discípulos. E os encontrou o quê? Dormindo. Aí ele disse: Simão Pedro, você está dormindo. Não pode vigiar nem por 1 hora. Vigie e ora para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne ela é o quê? Fraca. O espírito é forte, mas a carne ela é fraca. Aí Jesus foi novamente orar pela segunda vez. Quando Jesus voltou, ele encontrou os discípulos o quê? Dormindo. Jesus foi orar novamente pela terceira vez. E quando voltou, Jesus encontrou os discípulos o quê? Dormindo. Jesus veio quantas vezes aos discípulos? 3 vezes. Eles estavam o quê? Orando? Não, eles estavam o quê? Dormindo. No Getsemane, Jesus ele nos ensina: vigiai, orai, para que não caia em tentação. Só cai em tentação quem entrou. Só entra quem não orou. E se não orou, é porque não vigiou. Igreja é um processo. Vigia. Vigia quer dizer o quê? Preste atenção, fica ligado. Né? Há quanto tempo que tu não ora? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Irmão, você está desviado, viu? Desculpa lhe dizer isso. Mas se você não ora, você está desviado. O tempo que você está sem orar revela a distância que você está entre Deus. Porque orar é um diálogo com Deus. Amém? Igreja, não ache normal um crente, um cristão ficar sem orar, porque não é normal. Se na terra a gente não ora, se na terra a gente não lê a Bíblia, se na terra a gente não vigia, a gente quer fazer o que no céu? Porque tudo que está aqui na terra, você está desperdiçando. Se tudo que está aqui na terra, você está desperdiçando, porque você está desperdiçando tudo aquilo que está na terra que nos comunica a Ele. Se aqui na terra a gente não ora, se aqui na terra a gente não lê Bíblia, a gente vai fazer o que lá no céu? Então a gente tem que orar, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que vigiar o tempo todo. Amém? Lá em Lucas 22, 54, por favor.
veremos que Pedro, ele vai negar Jesus. Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Vamos começar pelo 56. Uma criada viu-o sentado ali, à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com ele. Primeira negação. Mas ele disse: mulher, não o conheço. Pouco depois o homem o viu e disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: não sou. Segunda negação. Certamente este homem estava com ele, pois ele é galileu. Pedro disse: não sei do que você estava falando. Aí o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Igreja, Jesus ele estava saindo da casa do sumo sacerdote. Quando Pedro negou pela 3ª vez, aí o galo cantou. E Jesus, quando ele estava saindo da casa do sumo sacerdote, com certeza Jesus estava todo ensanguentado, todo machucado, né? E Jesus ele estava com os braços para trás. Mas Jesus ele anda mais um pouquinho. Aí quando Pedro nega pela 3ª vez, ele fixa o olhar em quem? Em Pedro. Ele consegue, na mesma hora, quando Pedro nega, ele para na direção certa. Ele foca o olhar em Pedro e ele faz Pedro lembrar das palavras que ele tinha dito. Certamente, quando o galo cantar, você me negará 3 vezes. E Pedro sai dali chorando amargamente. No 62 diz: Pedro saiu dali chorando amargamente. O choro da vergonha, o choro do arrependimento. Porque não existe lágrimas sem arrependimento. Pedro pecou, sim. Igual nós. A gente peca todo dia, né? O pecado, ele nos afasta da oração. Assim como a oração, ela nos afasta do pecado. Não há pecado que não seja destruído por meio da oração, por meio da humilhação, por meio da confissão diante de Deus. A oração ela é uma guerra, carne versus espírito. Se a gente não ora, a gente cai. Né? Se a gente não ora, a gente cai. Oração, ela nos humilha. Mas ela nos humilha na presença de Deus. Oração não te torna um super crente. Oração não te exalta. Oração é prática de gente dependente de Deus. Então repita comigo. Eu oro porque eu dependo de Deus. Então a partir de hoje, se você não ora, você a partir de hoje vai orar. Amém? Amém. Quando tiver a oportunidade, chega perto de uma pessoa que vive uma vida de oração, que vive uma vida de adoração a Deus, que chora na presença de Deus. Você vai ouvir ela dizendo: Jesus, me ajuda. Jesus, me sustenta. Se o Senhor abrir mão de mim, eu caio. Se o Senhor não me segurar, eu desvio. Me segura porque sozinho eu não consigo, porque eu dependo de quem? De ti. Abra sua Bíblia em João 21. Igreja, vocês estão entendendo? Amém, né? João capítulo 21. Vocês vão encontrar os discípulos lá no mar da Galileia. Aí Pedro vai e fala, no verso 3, vou pescar. Aí os outros discípulos vai e fala, vou com você. Irmãos, aqui os discípulos, eles voltaram para a velha vida. Eles voltaram para a pesca. Aí eles pensaram, Jesus morreu, acabou para nós. Então vamos voltar para o barco,
vamos voltar para a pesca, vamos voltar para a rede e vamos voltar para os peixes. Mas quando eles estão lá pescando, quem aparece? Jesus aparece, ressuscitado. Amém? Aí no verso 5, Jesus os chama de quê? Filhos. Porque, igreja, Jesus ele nunca vai nos chamar pelo nosso pecado. Jesus ele nunca vai nos chamar pelo nosso erro. Ele nos chama de filhos e filhas. No 5, vamos ler? Jesus pergunta: filhos, vocês têm algo para comer? Eles dizem, não. No 6, Jesus fala, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. O discípulo a quem Jesus amava, que era o discípulo a quem Jesus amava? João. Aí João, ele já se liga, né? João, ele pensa, nossa, barco, lado direito, muito peixe. Aí ele vai lá em Pedro e fala, Pedro, é Jesus, é o mestre. Amém? Amém. Onde é que a gente tá lá? O interessante é que João, ele poderia ter falado para qualquer um, mas ele fala especificamente para Pedro, porque Jesus ele veio atrás de quem? De Pedro. Jesus estava lá por causa de Pedro. Aí João não falou para outro, a não ser para Pedro, porque Jesus ele veio atrás de Pedro. No verso 5, Jesus lhes pede comida, e eles dizem, não temos. No verso 13, quando o discípulo se aproxima de Jesus, ele já tem pão, ele já tem comida. No verso 10, Jesus disse, tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Mas quando eles trazem os peixes, Jesus já tem peixe assado. No início do capítulo 21, Jesus é quem pede comida. Agora ele é quem serve. Jesus começa a servir peixe e pão para os discípulos. Vamos ler o capítulo 15. O verso 15. Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama mais do que estes? Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Verso 16. Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou o quê? Triste, magoado, por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus lhe diz, cuide das minhas ovelhas. Pedro, no verso 17, ele ficou o quê? Triste. Triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez se ele o amava. Aí Pedro lembrou do que ele tinha feito anteriormente. Pedro lembrou que ele tinha pecado contra Deus. No olhar, Pedro chora. Mas quando Jesus lhe pergunta, Pedro, você me ama pela terceira vez? Aí Pedro ele fica, se entristece. Porque não tem arrependimento sem lágrimas. Porque não tem arrependimento sem tristeza. Você tem que chorar pelo seu pecado. Você tem que ter tristeza pelo seu pecado. Você não tem que achar normal o seu pecado, a sua idolatria, o seu vício. Não, você tem que chorar pelos seus pecados. Eu até ouvi uma frase esses dias que diz, qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Pedro cai, sim. Pedro peca, sim. Mas ele decide o quê? Se levantar e recorrer a Cristo. Porque o problema não está em cair. O problema está a quem você recorre quando cai. Pedro recorreu a Cristo. E nós recorremos a quem quando caímos? Depois que você cair, não se esconda. Depois que você pecar, não se esconda de Deus. Recorra para os braços dele, porque ele está pronto para te perdoar. Porque ele está pronto para te abraçar. Porque ele está pronto para
te perdoar. Amém? Em Atos 2, no dia de... Essa aqui, quando eu fizer assim, vocês dizem Pedro, tá? Porque vai ficar bonito. Tá bom? Em Atos 2, no dia de... Em Atos 2, no dia de Pentecoste, quem é o pregador? Em Atos 3, o coxo anda, quem é o pregador? Em Atos 6, tem problema na igreja, quem é o pregador? Em Atos 12, os apóstolos foram presos, quem é o pregador? Quem nega agora? Não, quem nega agora prega. Quem nega agora? Prega. Gente, Pedro não negou, então agora ele prega. Quem nega agora prega. Eu creio no Deus que aviva o arrependido. Você crê também? Amém. Pedro orava? Pedro orava, gente, antes? Não. Ele fazia o quê? Dormia. Ele se arrependeu? Sim. E agora ele faz o quê? Ele ora. Mas ele não só ora, ele prega também. Amém? Em Atos 3, diz, às 3 horas da tarde, Pedro e João foram fazer o quê? Orar. Isso não é milagre? É. Eu não acredito em convenção que não faz a gente orar. Porque quando a gente se converte, a gente tem que orar. Amém? Se a arma mais poderosa do crente é a oração, um crente fraco ajoelhado é mais forte do que 1000 demônios de pé. Ah, mas eu não sinto vontade de orar. Irmãos, a gente não vai sentir vontade de orar, não. Vai ter dias que a gente vai sentir vontade mesmo de quê? De pecar. Ora mesmo sem vontade. Mata a sua carne de fome. Não sacia ela, não. Ah, mas eu não tenho vontade de orar. Ora assim mesmo. Amém? Amém.